Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Se não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que elas possam conhecer o nosso canal e ter acesso à informação católica confiável. Bom, meus irmãos, vamos falar hoje um vídeo curto sobre a notícia que a gente recebeu de que o Papa vai abrir uma consulta democrática aos fiéis católicos. Vejam só, o site do G1 traz a seguinte matéria. Estou citando o G1 para você ver como a mídia passou a informação, tá? Papa abre maior consulta democrática da história da Igreja. Isso pode mudar o futuro da instituição, tá? Nos próximos 2 anos, Francisco quer que a imensa maioria dos católicos, idealmente todos os 1,3 bilhão que se declaram assim, sejam ouvidos sobre o futuro da Igreja. Pessoal, por favor, aprendam que a gente vive num ambiente em que a imprensa é extremamente manipuladora e há várias técnicas de manipulação que são utilizadas facilmente para nos enganar. Uma delas é você caprichar no título e na matéria você pode até não mentir, mas você pega no título e dá uma caprichada. Porque a maioria das pessoas vai olhar somente o título. A maioria dos brasileiros que não gostam de ler, que não tem a menor noção do que é buscar conhecimento, buscar a verdade, ele vai lá e olha o título, tá? Então quando ele fala assim, Papa a maior consulta democrática da história da Igreja, tá errado. Consulta democrática, uma pinóia. A Igreja não é uma democracia. Isso pode mudar o futuro da instituição, tá? Eu sinto aquela pontinha para dizer assim, a Igreja vai começar a mudar a sua doutrina e sua moral. Não vai, tá? Uma parte do texto diz o seguinte: nesse fim de semana, Papa Francisco abre o que pretende ser o maior movimento de consulta democrática da história da Igreja Católica. Agora vejam só a narrativa. Uma religião que ao longo dos séculos se tornou símbolo de hierarquia rígida, conservadorismo e pouca transparência. E de quebra, comanda um Estado, o Vaticano, de forma teocrática. Então já está dando aquela sua lacrada, aquela sua narrativa, tá? Entendam o seguinte, a imprensa, ela quer ver a Igreja sofrer uma ruptura. Para a imprensa, a Igreja ela é algo que atrapalha, tá? As agendas da esquerda e a agenda globalista. A agenda da esquerdista globalista é praticamente uma só, tá? Então, querem passar uma imagem de que vai haver uma ruptura na Igreja, a Igreja vai abandonar tudo que ela vive, vai abandonar os dogmas, a moral sexual, aqueles conceitos ultrapassados medievais, e vai se tornar uma espécie de ONG ecumênica, onde todos são aceitos, onde tudo pode ser celebrado tudo do mesmo jeito. Essa é a ideia. Aí está aqui. Temas que vêm sendo trazidos à tona mais recentemente, como maior participação feminina na tomada de decisões da Igreja e mais acolhimento a grupos marginalizados pelo catolicismo tradicional, tá? De homossexuais a divorciados em segunda união, devem aparecer de forma recorrente neste processo de consulta pública, a maior já realizada na milenar história do catolicismo. Pessoal, vejam só, o fato do Papa fazer uma espécie de consulta para saber como é que está a situação, o que os católicos estão pensando sobre isso, sobre aquilo, em si ela não teria nenhum problema. Porque isso aí poderia ajudar a Igreja a definir estratégias pastorais não para a Igreja se adaptar ao mundo, mas para poder a Igreja justamente evangelizar os católicos e ver onde é que estão os problemas. Isso não teria problema. O grande problema aqui está sendo na narrativa que está sendo criada. Pessoal, a gente tem que entender que a gente está lidando com uma mídia que foi fortemente influenciada e ocupada por pessoas de mentalidade revolucionária, progressista, e que também serve, boa parte dela, a intenções globalistas. Não duvide que hajam grandes empresas, grandes conglomerados metacapitalistas que botam dinheiro na imprensa para que ela vá moldando a percepção das pessoas
a seu favor. Então, a igreja ela sempre foi vista como uma pedra de tropeço para grandes grupos interessados em poder. Então eles sempre tentaram controlar a igreja. Isso não é de agora, isso aí você vê já ali na Idade Média, já havia grupos que tentavam de alguma forma assumir o controle da igreja. Depois da Revolução Francesa, também com o advento da maçonaria, o negócio ficou muito pior. Porque o que eles podiam fazer ou para atacar a igreja, ou tentar se infiltrar, ou então tentar moldar a igreja para seus projetos, aumentou de forma enorme. Tá? Então a imprensa está vendo aqui, nessa atitude do Papa Francisco, de fazer uma consulta aos católicos, que não tem nada de democrática. A palavra democrática aqui, ela está sendo colocada como se o Papa fosse observar a opinião dos fiéis e modificar a doutrina moral católica em cima disso. A igreja não é uma democracia. O que nós católicos pensamos, se a gente concorda ou discorda de alguma coisa da moral católica, é problema nosso. Inclusive, se você é um católico, que você fica escolhendo naquilo que você vai crer, você é um tremendo de um herege. Então, a palavra democrática ela já está errada. Não tem consulta democrática coisa nenhuma. O que vai ter aqui é uma simples consulta para saber a situação em que os católicos estão e, teoricamente, desenvolver estratégias de ação pastoral. Isso é o teórico. O que eu estou minha grande preocupação é como isso aqui vai ser moldado pelo pessoal da Teologia da Libertação, como por exemplo, vai ter aqui uma comissão da arquidiocese que vai debater sobre determinado tipo de assunto, preparar um relatório, e essa comissão vai representar todos os católicos daquela cidade. Essa comissão vai fazer uma série de indicações para a igreja que não tem nada a ver com o que a população católica pensa, porque a esquerda age dessa forma. A esquerda ela gosta de criar conselhos de classe, sindicatos, associações. Ela se autodeclara como representante de um grupo, de um povo, de uma sociedade, e diz não, porque a sociedade está exigindo isso. E não é diferente em relação à igreja. Tem muita gente que acha que a CNBB, por exemplo, ela é representante legítima da igreja no Brasil, quando a gente sabe que não é. A CNBB não representa o que os católicos pensam. Não representa. Então minha grande preocupação aqui é como vai haver a criação de toda uma narrativa em cima dessa consulta, tá? Para poder justamente dizer, a maioria dos católicos, por exemplo, é a favor do casamento gay, a maioria é a favor do aborto, a maioria é a favor dos métodos contraceptivos, a maioria acha que pessoas divorciadas devem comungar. Então, a minha grande preocupação é o que vai acontecer depois disso daqui, porque não duvidem, quando você vê a imprensa aplaudindo algum tipo de atitude da igreja, alguma coisa está errada. Agora, uma coisa que me chama a atenção, pessoal, eu acho que eu nunca falei isso no vídeo, mas é impressionante como a imprensa trata de uma forma cordial e respeitosa o Papa Francisco. Isso foi desde o começo, do início do pontificado dele. Tanto a esquerda quanto a imprensa. Até quando o Papa Francisco fala realmente a coisa extremamente correta e muito clara, eles não atacam o Papa. Dá um exemplo para você aqui. No dia 22 de fevereiro de 2019, está aqui, G1. Papa Francisco diz que todo feminismo se torna um machismo de saias. Né? Isso aqui para mim estava ótimo. Né? Todo feminismo se torna um machismo de saias. Perfeito. Se você ler o texto é extremamente respeitoso. Eu não vi também nenhuma feminista que está lá fazer confusão, ir lá querer tocar fogo em igreja. Não teve nada disso, que eu saiba. Aceitaram numa boa. Isso no dia 22 de fevereiro. Só que aí você tem no dia 1 de abril, você que demorou tanto tempo, 1 de abril de 2019, está aqui, Papa diz ter se equivocado ao chamar feminismo de machismo de saia. Né? E aí tem aqui embaixo aqui, o Papa Francisco reconheceu na noite desse domingo, 31, que se equivocou ao afirmar que todo feminismo termina sendo um machismo de saia. Segundo o líder da Igreja Católica, a frase justa que deveria ter pronunciado é que todo feminismo
pode correr o risco de se transformar em machismo de saia. Foi uma frase dita em momento de muita intensidade, quando estava escutando o testemunho de uma mulher que estava na linha que eu queria e me dirigia ao feminismo com um pouco mais de crítica, justificou durante entrevista ao canal espanhol La Sexta. Aí é estranho, porque você vê como a imprensa trata hoje a esquerda, trata o Papa Francisco, e você vê o tratamento que eles davam ao Papa São João Paulo II, ao Papa Bento XVI. Quem é um pouco mais velho sabe, por exemplo, que o pessoal falava muito mal do Papa São João Paulo II, porque ele, por exemplo, era contra, ele não, a doutrina da igreja, ele só fazia eco a isso, o uso de preservativo. Ver como eles, por exemplo, tratavam o Papa Bento XVI, não chegavam até a chamar ele de cardeal Panzer, né? ou a xingá-lo mesmo lá, associar ele ao nazismo e tal. Desde que o Papa Francisco entrou, eu vejo a esquerda e a imprensa sempre com muito cuidado ao falar sobre ele. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, pessoal, em relação a essa consulta, não tem nada de democrática, não importa o que os católicos fazem, a doutrina e a moral da igreja não vão mudar, mas há uma grande preocupação da manipulação que vai ser feita em cima dessa consulta, para tentar passar para a igreja que os católicos na realidade estão com um pensamento dissonante da doutrina e a moral católica e por isso elas devem mudar. A doutrina e a moral católica não vão mudar porque o Espírito Santo protege a igreja. Como diz em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas vamos ficar de olhos bem abertos, porque eu estou verificando que isso é justamente isso que vai acontecer. A igreja inicia processo de consulta democrática sobre a moral e doutrina católica, aquela coisa toda, para depois justificar depois uma pressão em cima da igreja para que ela abra mão da sua moral e da sua doutrina. Tá bom? Em relação ao Papa Francisco, rezemos por ele, tá? E entendamos o seguinte: aparentemente, eu não estou culpando o Papa Francisco por isso, tá bom? A esquerda e a grande mídia e os globalistas evitam atacar o Papa Francisco. É como se eles enxergassem nele alguém que estivesse fazendo um trabalho de progressismo dentro da igreja. Então rezemos pelo Papa, rezemos pelos bispos, rezemos pelos padres, pela igreja, tá? Para que jamais eles se deixem manipular pela mídia, pela esquerda, e possam sempre proclamar a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo de forma intrépida e verdadeira. Então, muito obrigado por ter ficado vendo esse vídeo até agora. Deus abençoe a todos e reze por nós. Em nome do Pai, do Filho e do